Palavra de Deus para ele e para ela. Amém. Feche os seus olhos. Obrigada, Paizinho. Obrigada pela tua presença neste lugar. Obrigada, Deus, por essas crianças que, desde pequenininhas, ó Deus, estão tendo o privilégio de se achegarem ao Senhor, de conhecerem a tua palavra, os teus ensinamentos. Deus, eu te peço, Pai, elas permaneçam firmes, ó Deus, nos seus princípios. Que o mundo, Deus, não seja um atrativo para elas, mas que a tua graça baste a elas a cada dia. Que elas tenham fome e sede da tua palavra, da tua presença, e que elas continuem crescendo em graça, estatura e sabedoria, diante de Deus e dos homens. Coloco diante de ti a palavra que vai ser ministrada agora, que o Senhor possa me usar poderosamente. Deus, que todos estejam atentos àquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite, que sejamos, ó Deus, uma terra fértil, para a sua semente ser, ó Deus, semeada, crescer, frutificar e multiplicar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Eu estou aqui com todo o meu material, né, metade do meu material, estou estudando a Bíblia. Eu quero... Estava falando com o pastor, e eu pedi para ele, eu falei, deixa eu ministrar domingo. Eu falei, eu quero falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal. Quem é que gosta de comemorar Natal? Amém. Tem que comemorar, viu, gente? Tem que comemorar o nascimento de Jesus. Nós precisamos trazer para essa data o seu real significado. Em casa, né, este ano não, até tentamos, mas acabamos abandonando a missão no meio do caminho. Não façam isso, né, de montar uma árvore, né? O que a árvore de Natal representa? Representa a árvore da vida. Você pode explicar isso para os seus filhos? O que as bolas representam? Representa os frutos que ele pode dar, né? Não é uma idolatria. Amém? O que não pode é aquele outro personagem, que eu não vou falar aqui, né? Porque eu acredito que tem crianças que, de repente, né? O outro personagem é ocupar o lugar do verdadeiro significado. Né? Jesus, ele precisa ser celebrado. Nós comemoramos o nascimento dele. Mas, pastora, não foi dia 25 de dezembro. Não foi mesmo. Mas nós comemoramos. Foi escolhida uma data para comemorar, para celebrar. E é aquilo que eu venho falando nos cultos. Nós celebramos o Natal porque Jesus está vivo. E nós celebramos o nascimento de quem está vivo. Quem é que gosta que comemore o seu aniversário? Eu gostaria de comemorar o mêsversário, de tanto que eu gosto, principalmente se fosse para ganhar presente. Pensou todo mês? Dia 25, 42 anos e um mês. 42 anos, tem 42, né? E 2 meses, e vou recebendo presente todo dia 25. Que delícia! É muito bom! Então não tem nada de errado, né? Eu já quero assim quebrar esse tabu, tá? Não tem nada de errado em comemorar o Natal, em você enfeitar a sua casa, desde que você esteja fazendo isso da forma correta, para celebrar o nascimento de Jesus, para celebrar o nascimento daquele que veio para transformar o mundo, para mudar a humanidade. É por causa dele que nós estamos aqui, e isso merece ser celebrado, sim. Ah, pastora, mas tem os cultos para celebrar. Ok, tem mesmo, nós celebramos em todos os cultos aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, aquilo que Jesus é e aquilo que Jesus faz na nossa vida. Mas volta a falar, não tem problema algum em separarmos um dia para celebrar o nascimento daquele que dividiu a história em antes dele e depois dele. E ele continua vivo, e ele está aqui, e você pode falar com ele. Quem aqui falou com Jesus hoje? Falamos. A gente fala com morto, gente. Você fala com morto, está precisando tomar uns remedinhos.
né? Vem conversar comigo depois. A gente não conversa com o morto, a gente conversa com quem está vivo. Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Passou um tempo ali com os discípulos, voltou para o Pai vivo e deixou o Espírito Santo dentro de nós. E esse é o meio da história. Agora vamos para o início da história. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João 1. João 1:1. Pastor, eu não concordo e eu não quero comemorar o Natal. Direito seu. Só não fala mal de quem comemora. Beleza? Vamos lá. João 1:1. Ana. No princípio era o verbo. Quem que era o verbo? Vamos lá, gente. Obrigada. Aluninhos lindos do meu coração. Conto com vocês. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio era Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Deus é triuno, amém? Pai, Filho, Espírito Santo, 3 em 1. E olha que interessante, fomos feitos à imagem e semelhança dele, amém? Você é um ser triuno também. Quem não sabia disso? Vocês vão ficar tudo com medo, né? De levantar a mão, obrigada. Você é feito de espírito, alma e corpo. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava em Jesus. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Impossível não lembrar da palavra do pastor, né? De domingo passado, ou terça, não lembro. Não lembro o dia, mas eu lembro da palavra. E as trevas não prevalecem contra quem? Contra a luz. Houve um homem, daí deixa, que é de João. Então aqui em João 1, fala da pré-existência de Jesus. Jesus, ele não surgiu apenas quando Maria ficou grávida. Jesus, ele estava desde o início com Deus, ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele estava, né? Tem uma música que fala assim: ele estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer na terra. Foi isso que aconteceu. Ele estava lá no trono de glória. Desde o princípio. Desde antes de Deus resolver criar o homem e a mulher. E Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia que Adão e Eva iam pecar. Ele sabia que você ia pecar. Ele sabia que eu iria pecar. Mas foi uma decisão de Deus fazer esse investimento que se chama homem, né? De uma forma generalizada, homem e mulher. Por quê? Porque Deus, ele queria, era o propósito dele, era a vontade dele criar o homem e a mulher para quê? Para se relacionar com ele. Então mesmo ele sabendo que Adão e Eva comeriam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mesmo sabendo que o pecado entraria, ele decidiu te escolher, ele decidiu me escolher. Ele olhou para nós e falou assim: não, vale a pena. Não, vírgula, vale a pena, não é que não vale a pena. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você vale a pena. Você é precioso para Deus. Gente, tem amor maior que esse? Não. Não existe. Então Jesus,
Ele não foi o plano B de Deus. Com Deus não existe o plano B. Amém? Ele não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Não existe o plano B. Jesus era o plano de Deus desde o princípio. Então ele já conversou com o filho dele, eu imagino, desde antes, e falou assim: olha, nós vamos, porque foram eles, na Bíblia lá em Gênesis fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Era Deus, o Espírito Santo e o Filho, né? Porque Jesus é quando ele vem, que Jesus significa Salvador. Então era o Filho conversando: olha, nós vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas ele vai pecar. O pecado vai entrar no mundo e vai precisar que alguém substitua o cordeiro que é levado para sacrifício pelos pecados. Aí não sei se foi Jesus que já bateu continência, ou se foi Deus que falou com Jesus, não sei como que aconteceu, mas eu sei que Jesus, ele aceitou vir, ele aceitou sair do trono dele de glória, e eu acho que eu posso usar essa palavra, e ser humilde, não se humilhar, porque é diferente, né? Você se humilhar e você ser humilde. Mas ele foi humilde o suficiente ao ponto de nascer de uma mulher, de um ser humano. Que mulheres poderia ser eu e poderia ser você, se nós estivéssemos naquela época. Uma menina que devia ter de 15, 17 anos, uma adolescente. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. E quando ela gera o Filho de Deus, ela não está gerando Deus. Então Maria não é mãe de Deus. Amém? Ela não é mãe de Deus. Porque ali Jesus, ele estava assim, numa forma divina, porque ele foi gerado através do Espírito Santo, mas ele estava como homem. Maria foi mãe de Jesus. Amém? Vocês entenderam até aí? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Gente, eu vou ter que dar um nó aqui no meu cabelo, que está muito quente aqui em cima. Enquanto isso, vocês abram em Lucas 2, por favor. Mostra para mim quanto tempo eu tenho, por favor, para eu saber como que eu tenho que agilizar aqui. Eu quero apresentar para vocês, assim como eu tenho apresentado no Estudando a Bíblia comigo, de uma forma cronológica, este acontecimento, tá? Não. É Lucas 1, 26. Em Lucas 1, 26 mostra Maria recebendo a visita de um anjo, e esse anjo chega para ela e fala: Maria, você vai ficar grávida e você vai gerar o Filho de Deus. Eu preguei isso esses dias, então eu vou me aprofundar muito nessa parte. E ela fala: como isso vai acontecer? Né? Se eu não conheço, né? Se eu não tive relação sexual com nenhum homem, como isso vai acontecer? E aí o anjo fala que seria através do Espírito Santo. E ele fala aqui no versículo 31: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor,
que lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu quero mostrar aqui para vocês que o nascimento de Jesus, ele está muito ligado a profecias do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele foi escrito muitos anos antes. Algumas profecias 800 anos antes. 700 anos antes do nascimento de Jesus. Já existiam profecias falando que Jesus viria. Você acha que eu ia precisar da ajuda de algum aluno meu aqui para me ajudar? Quem que pode? Respondeu então, aí Maria pergunta, né? Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também ente santo, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. E aí esse anjo fala sobre Isabel, a parenta de Maria, a prima de Maria, que também estava grávida, de forma milagrosa. Isabel já era avançada em idade, ela era casada com um sacerdote chamado Zacarias. E aí o Espírito Santo, o anjo vira para Maria e fala: Maria, você vai até a casa da sua prima, da sua parenta, e você vai ficar lá durante um tempo. Eu quero que vocês entendam um pouquinho por que isso aconteceu. Primeiro, eu acho muito interessante, porque foram 3 meses onde Maria ficou na casa de Isabel. E todo mundo, quem aqui já é mãe? Os 3 primeiros meses são os meses mais difíceis, não é? Da gestação. É um mês que existem pessoas que nem falam que estão grávidas antes de completar 3 meses, porque elas têm medo de falar e de perder. Então, já nisso, eu já vejo um cuidado de Deus com Maria, que era uma adolescente. E ela vai para a casa dessa prima, que já está com 6 meses de gravidez, para ficarem juntas, para ser cuidada. Mas não só isso. Você que já ficou grávida, ou você que viu uma grávida, você sabe que conforme o tempo vai passando, a barriga vai crescendo. E naquela época, se uma mulher que não fosse casada aparecesse grávida, ela era apedrejada. Era uma lei daquela época. Então foi uma forma também de Deus proteger Maria. Depois de 3 meses, Maria volta. E ali ela já deve voltar com uma barriguinha. José fica sabendo que ela está grávida. Ele, um homem íntegro, o que ele fala? Olha, eu vou sumir do mapa, para que as pessoas não fiquem falando mal de Maria, falando que ela teve alguma coisa comigo. Era uma forma de proteger, ele não estava sendo covarde. Aí José vai dormir, e ele tem um sonho, e no sonho, o Senhor fala para ele, fala: olha, essa criança que Maria está gerando, ela é fruto do Espírito Santo, não é para você fugir, não temas em ter Maria como sua esposa. Ali, Deus estava mostrando para José que não era apenas Maria que tinha sido escolhida, mas José também havia sido escolhido. E é muito interessante que no mesmo instante, José aceita. E ele vai até Maria. E depois de um tempo, Maria já começa a aparecer mais a barriga, né? Provavelmente não tinha mais como esconder essa situação.
E existe uma profecia que Jesus nasceria em Belém. Eles estavam em Galileia. Maria já perto de dar à luz. Acontece um decreto de que as pessoas, os homens, eles deviam fazer um alistamento na sua cidade natal. E José era de Belém. Ele poderia ir sozinho, porque ele era de Belém. Ele tinha que fazer o alistamento. Mas ele pega Maria. E ele vai com Maria. Ele não vai de carro. Ele não vai de ônibus. Ele não vai de avião. Ele vai provavelmente montado, sei lá, num camelo, num burrinho, num jumentinho, andando cerca de 160 quilômetros de onde eles estavam até Belém, para fazer um alistamento. E chegando lá, Maria entra em trabalho de parto. A gente não sabe se ela teve dores ou não. A Bíblia não fala isso. Então aquilo que a Bíblia não fala, eu não ouço. E eu não vou falar aquilo que a Bíblia não fala. Amém? Teve uma frasezinha, né? No Estudando a Bíblia, eu esqueci dela, como que é que eu falei. Então a Bíblia não fala, mas fala que estando perto para dar à luz, eles começam a bater nos lugares, nas hospedarias, nos hotéis, para ver se tinha lugar, para eles entrarem ali e ela ter o filho dela, que era filho de Deus. E o que acontece, gente? Vamos lá. Não tem vaga. Bate a porta na cara deles. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. E onde Jesus nasce? Ele nasce num lugar que era para animais. E ali, Maria dá à luz e ela... Gente, tudo isso vai estar em Lucas 2 e Mateus 1 e 2, tá? Por conta do meu tempo, eu ia falar os versículos todos, mas não vou. Mas depois, se vocês quiserem pegar minhas anotações também, quem está no meu grupo do Estudando a Bíblia, tem tudo isso anotado. E ali, Maria dá à luz, envolve Jesus num pano, era uma cultura da época, enfaixa ali Jesus. Eu já vi mães fazendo isso, né? A avó, né? Quando vai cuidar do filho da mãe mais nova, a avó, a bisavó, que é que enfaixa, a criança fica lá, imóvel, né? Era uma cultura. E faz isso com Jesus, e Jesus é colocado numa manjedoura. Ai, tadinho de Jesus, pastor. Ele nasceu numa manjedoura porque ele era muito pobre. Não, gente, ele nasceu numa manjedoura. A desculpa natural é porque não tinha lugar na hospedaria. O verdadeiro significado: nada foge do controle de Deus. Ele nasceu numa manjedoura, porque manjedoura é lugar para cordeiro ficar, e ele nasceu como cordeiro. Tem significado profético isso. Jesus não é um coitadinho porque nasceu numa manjedoura. Esqueça isso. Ele não estava ali, ele estava mostrando o quê? Eu não estou vindo como rei, mas eu estou vindo como cordeiro, que mudo, vou para o matador entregar a vida por vocês. Então quando você olhar uma manjedoura, eu quero que você se alegre. Falar, o Cordeiro de Deus, ele nasceu neste lugar para me dar vida. Enquanto eles estão lá, aparece, deixa eu ver aqui que eu anotei. Em Lucas 2:10, Ana, se você quiser colocar. Os anjos, tão lindo isso, gente. Em Lucas 2,
10. Deixa eu só confirmar que é a partir do 10. Na verdade, a partir do 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Pastores não eram as pessoas mais importantes daquele lugar, pelo contrário. Pelo contrário. E eles foram os primeiros a serem avisados. E um anjo desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo sempre. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada aonde? Em manjedoura. Os pastores entendiam de manjedoura, amém? E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas. Gente, eu não sei você, mas eu não consigo ler a Bíblia sem tentar imaginar a cena. É por isso que meu maior sonho é ir para Israel. Imagina essa cena. Os pastores, ali tudo sujo, fedendo cocô de ovelha, né? Fedendo ali pasto. Sim ou não, gente? Eles estavam ali pastoreando. Eles estavam ali no aprisco. Estavam ali pastoreando e de repente desce um anjo. E fala: olha, aí a glória do Senhor vem e ilumina aquele lugar. Se iluminou, estava à noite, não é? Ilumina aquele lugar e fala: olha, eu vos trago boas novas de alegria. É que hoje nasceu o Filho de Deus. E o sinal será que você vai encontrá-lo deitado numa manjedoura, envolto de uma faixa de panos. E de repente, a Bíblia fala, subitamente, veio uma milícia, veio um exército de anjos. Para mim, tá? Todos os anjos. Todos os anjos. Imagina, para você que conhece um pouquinho a Bíblia, a queda de Lúcifer já havia acontecido. E Lúcifer, ele levou o quê? Um terço da parte de anjos, né? Eu expliquei para os alunos assim, ó, um terço é você divide uma parte em 3, você tira 1. Isso aqui de anjo foi Lúcifer, isso aqui permaneceu. Eu acredito que esses que permaneceram, eles estavam na maior expectativa para o nascimento de Jesus, porque eles sabiam o que ia acontecer. E quando isso acontece, eu imagino que Deus falou assim: está liberado, vão lá celebrar o nascimento do meu filho. E eles vão, eles começam: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem o Senhor quer bem. E eles começam a celebrar o nascimento de Jesus. E é isso que eu e você temos que fazer a cada encontro com Jesus. Celebrar, por isso adoração, por isso louvor. O momento aqui de louvor antes da palavra não é para dar tempo de quem é atrasado chegar, mas é um momento de celebração. É muito importante. É muito importante no louvor você não ficar assim, ó. Senhor, Tu és bom. Nossa, acho que pronto, tá de sandália logo. Para sempre. Não, Jesus está aqui. Ele está aqui para ser celebrado por você. E você vai celebrar. Eu não sei porque você não está celebrando ainda, entende? Porque eu estou falando que Ele está aqui e que é para você celebrar. Celebra! Jesus está aqui. Glória a Deus nas alturas. Jesus está aqui. E você está aqui só por causa disso. Você não está aqui porque você tem amizade com o irmãozinho que está do seu lado.
Espero que não. Você não está aqui porque não tinha nada para fazer hoje à noite. Você está aqui para celebrar aquele que te deu vida. Enfim, esses pastores, eles vão, né? Aí os anjos celebram, os pastores celebram junto. Aí fala, agora vamos. E nós vamos lá até a manjedoura, cheio desse lado, né? Que a manjedoura está aqui. E eles vão até a manjedoura, e eles glorificam, e eles veem Jesus. Gente, que momento que é esse? Meu Deus, que coisa linda. Aí o que vem depois? Quem sabe o que vem depois? Hã? Não. Você estudou comigo. No presépio, nós vemos o quê? Jesus, José e Maria, os pastores, que não são 3, né, gente? E nem são reis. Vou explicar daqui a pouco. E ver os magos. Tá errado. Pastora. Vou provar para vocês. Depois disso, no versículo 21 de Lucas 2, fala assim: completando 8 dias, para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, depois de 8 dias, Jesus ele vai cumprir um ritual dos judeus e ele vai ser circuncidado, ok? Quem não souber o que é circuncidado, procura lá no Google. Aí no versículo 22, passados os dias da purificação deles, aproximadamente 33 dias, tá? Segundo a lei de Moisés, aí José e Maria eles levam Jesus a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolhas ou 2 pombinhos. Então, eles seguem cumprindo um ritual. E isso mostra para nós a humanidade de Jesus. Jesus ele estava ali como humano, então por isso ele precisava cumprir os rituais. Agora nós vamos lá para Mateus 2. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos. Não falam 3 magos, nem falam 3 reis magos. Uns magos. Pastor, o que eram magos? Eram pessoas sábias, astrônomos, astrológicos, cientistas da época, tá? Do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde Cristo deveria nascer. E os sacerdotes e os escribas responderam. Os sacerdotes eram como se fossem os pastores hoje. Os escribas eram os doutores da lei, eram os teólogos, que sabem sobre a Bíblia, que estudam sobre a Bíblia. E eles respondem para os magos: e tu, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me,
para que eu possa ir adorá-lo. Herodes não queria adorar, né, gente? Herodes, ele estava com medo de perder o trono dele. Porque aquele que estava nascendo se tornaria o rei de Israel. E a profecia, ela está em Miqueias, se eu não me engano. Miqueias 5:2. Tá? Essa profecia foi dada 700 anos antes de Cristo. Então vamos lá, vamos continuar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando, cadê? Põe lá. Não, põe o que eu estou lendo. Mateus 2:11. Entrando, aonde, gente? No lugarzinho onde ficam os bichinhos, onde está montada a manjedoura? Não, entrando na casa. Viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E eu vou explicar o que significou ouro, incenso e mirra. Mas depois disso, Herodes, ele faz um decreto, lembra? Ele pergunta para os magos qual era o tempo do nascimento de Jesus, desde quando você viu essa estrela. E Herodes, ele pede para matar os meninos de 2 anos para baixo. O que nos leva a entender que Jesus não era mais um recém-nascido. Entende? Porque ele não mandou matar os recém-nascidos. Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. E aqui na Bíblia não fala que os magos encontraram Jesus na manjedoura. Se você pega a Bíblia para ler cronologicamente, é de acordo com o que eu te falei. Jesus nasce, os pastores visitam, ele é circuncidado, ele é apresentado no templo, aí ele vai para uma casa e depois ele recebe a visita dos magos. E como na Bíblia tudo tem significado, fala assim comigo, na Bíblia tudo tem significado. Então a gente não pode apenas ler a Bíblia por ler, nós precisamos entender o que está escrito na Bíblia, o que Deus quer falar conosco através da passagem, através da palavra dele. Esses magos, esses estudiosos, esses homens sábios, eles levam 3 tipos de presente, e por isso as pessoas acham que eram 3 magos, mas a palavra de Deus em momento algum fala quantidade, nós não sabemos a quantidade, fala uns magos. Pode ser que tenha sido 3, mas pode ser que tenha sido 10, 2 são uns, né? Então nós não sabemos, tá? Então na Bíblia não fala de 3, e eles levam para Jesus ouro, incenso e mirra. Além do valor monetário que esses presentes tinham, e que poderia servir sim para provisão e para manutenção do ministério de Jesus, esses presentes têm significados proféticos. O ouro, ele era um presente dado aos reis. Então, quando Jesus recebe daqueles magos ouro, ele está ali mostrando, num ato profético, que tinha nascido o Rei dos Reis. Amém? O próximo presente, o incenso. O incenso, não esse, né, que essas pessoas esotéricas usam em casa hoje, que é fedido para arrebentar, né, gente? Misericórdia. Mas o incenso, ele era usado pelos sacerdotes, né? Tinha o altar do incenso, antes de entrar no Santo dos Santos. Era algo usado, né, que suba como incenso a nossa oração.
Era algo que simbolizava isso. Então o incenso era um presente que era dado ao sacerdote. E ali estava falando sobre o ministério de Jesus, sobre o pastor que ele seria, sobre o sacerdote que ele seria. E estava falando da divindade de Jesus. E a mirra era usada para embalsamar corpos, para curar feridas. E essa mirra, ela representa o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, que também está descrito lá em Isaías 53. Esse era o significado de cada presente. A oferta que os magos vão, o presente que os magos vão e entregam para Jesus, não tinha apenas, mas também tinha um valor monetário. Foram presentes caros, presentes que eu acredito que mantiveram o ministério de Jesus. Fora que Jesus também, ele era mantido pelo trabalho das mulheres, né? Mulheres, nós somos especiais demais. Não fique parada. Deus tem um chamado para a sua vida, de manter a obra dele, usando o seu talento, o seu dom, aquilo que você pode fazer. Os homens também são, né? Mas é que na Bíblia pouco se fala das mulheres. Então, olha que lindo isso. E trazendo para o nosso dia de hoje, o momento do dízimo e da oferta, eu não vou fazer agora, eu vou fazer só no final. O momento do dízimo e da oferta, quando eu venho trazer a minha oferta para o Senhor, ela precisa ter um significado. Eu não vou dar para o Senhor aquilo que sobra, aquilo que resta. Eu não vou dar, nossa, tem que dar uma oferta, deixa eu ver. Não, foi algo estudado, foi algo pensado. Eu gosto muito daquele versículo que fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? É óbvio que dinheiro no mundo nenhum paga aquilo que Jesus fez por nós. Mas Deus, Ele usa da sua oferta para que a casa dele seja mantida. E isso Ele mostra sim no nascimento de Jesus. E sabe o que mais me intrigou nessa passagem? É que os magos chegam para os sacerdotes e para os escribas. Ele chega para os pastores, que não eram os pastores das ovelhas, mas o sacerdote representa hoje o pastor, o bispo. Ele chega para os teólogos, para aqueles que sabem tudo sobre a Bíblia. E ele pergunta, olha, os magos não, desculpa, Herodes. Onde que deve ter nascido Jesus? Onde nasceu o próximo rei, o rei de Israel? Aquele que... E é interessante que Herodes, ele sabia que existia essa promessa. Ele não sabia onde estava escrito. Por isso que ele vai atrás dos sacerdotes e dos escribas. Ele fala, aonde que está isso? Me fala, em que cidade? Porque apareceram uns magos aqui, falando que esse menino, ele nasceu, e eu preciso ir lá, para visitar. Herodes estava mentindo. Mas a gente vê os sacerdotes e os escribas o quê? Falando, respondendo em Belém. Gente, onde que você lê na Bíblia que esses mesmos sacerdotes e escribas foram até Belém visitar Jesus? Não sei você, mas eu fiquei muito brava. Muito brava. Pensa, você recebe uma notícia e fala assim, ó, Jesus está em carne em tal lugar. De verdade, gente, não faz isso para me agradar. Eu não vou pensar nada de errado se você não levantar a mão, é um direito seu. Mas, abaixa um pouquinho o azul, por favor. Mas quantos aqui, de verdade, pegariam tudo que você tem? Talvez você nem tenha. Sei lá, você daria um jeito. Pode abaixar mais.
e iria até onde Jesus estava. Pode abaixar mais, porque eu grito. Estou me contendo aqui super. Quantos, gente? Eu também. Eu já fui para evento em Brasília, sem ter dinheiro para comer lá. Eu e o pastor. Ele assim, a gente assim, nós vamos, mas a gente não tem R$1 para comer. Deus proverá. Minha mãe vai estar lá, meu pai vai estar lá. Eu não vou falar para eles que eu estou sem dinheiro. Mas ela está comendo, eu sento do lado, pego um pedacinho da comidinha dela. Ia ficar num hotel, eu tomo um belo de um café da manhã, levo umas frutinhas. Por quê? Porque eu sabia que ali era o lugar onde Deus ia derramar uma unção nova sobre a minha vida. Entende? E sabe o que aconteceu, gente? Nós estávamos no carro, indo, uma pessoa me manda uma mensagem, ou me liga, eu não sei. Pastora, me passa o número da sua conta. Eu falei, você está louca? Que eu vou passar o número da minha conta? Não passa, porque eu quero dar uma oferta para você levar. Para você comprar o que você quiser lá em Brasília. Eu Flávio, eu vou passar? Eu Flávio, claro. Passei a conta. Gente, saindo da cidade, senhor. Saindo. Deus mandou a provisão. Por quê? Porque eu decidi ir. É lógico que ele estava aqui, ele, entendeu? Mas ali era uma unção diferente que eu ia receber. E isso fala tanto, sabe? De quando tem um treinamento, de quando tem uma celebração, essa celebração que vai ter. Né? Quando fala um evento em Ribeirão Preto, um evento em Brasília, um evento em São Paulo, e você fala assim, nossa, mas eu vou ter que gastar tudo isso. Você gasta muito mais comendo lanche na esquina, que faz mal para o seu estômago, e você não tem coragem de investir e de ir até onde Deus tem uma unção especial para a sua vida. Pessoas que ficam em casa, ao invés de ir num culto presencial, sem motivo algum. Tem aquelas que têm motivo. Mas foi isso que esses sacerdotes e esses escribas fizeram. Eles não valorizaram a presença de Jesus. Os magos valorizaram muito mais e ainda levaram presentes. E eu quero te incentivar a toda vez que você for encontrar Jesus, você levar um presente para Ele. Todas as vezes. Ah, pastora, tá querendo meu dinheiro. Ah, você está pensando nisso, você está deixando o diabo falar na sua cabeça. Não precisa do seu dinheiro. A igreja não precisa do seu dinheiro. Porque se você não der, Deus vai levantar quem dê, entendeu? Porque a casa de Deus é sustentada assim, pelos dízimos e pelas ofertas. Mas quando eu falo isso, eu não estou pensando nas contas que eu vou ter que pagar amanhã da igreja, entende? Eu estou pensando naquilo que tem significado na palavra de Deus, na minha vida, na sua vida. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quantas pessoas lá fora, gente, pagam para que pai de santo façam macumbas para elas? Não sei se tiver alguém aqui que já fez lá atrás, há muito tempo atrás, né? E que pagou um valor, fala aí para mim o valor que você paga para uma macumba, pagou na época? Eu sei de pessoas que deram carro nas mãos de Satanás. E aí não tem coragem de investir para ver Jesus, né? Para receber uma unção diferente, especial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas saindo um pouquinho disso, enfim, eles entregam os presentes, aí eles vão embora por outro caminho, para eles não encontrarem com Herodes, segundo a direção de Deus. Aí Deus aparece em sonho novamente para José e manda José ir para outro lugar para se proteger. José vai para o Egito. Depois do Egito, José novamente é visitado em sonho, e mais uma vez
Deus fala para ele, olha, pega tudo e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, porque chegou o momento, enfim, né? E explica tudo aqui no texto, né? Quando ele volta do Egito e ele vai para Nazaré. E cada passo que você vê, Jesus indo, José e Maria levando Jesus para Belém, José e Maria levando Jesus para o Egito, José e Maria levando Jesus para Nazaré. Tudo isso tem um porquê. E os porquês, eles estão nas profecias, nas promessas, né? A palavra de Deus fala que do Egito chamei o meu filho. Fala também que ele será chamado Nazareno. Então tudo que acontecia na vida de José, de Maria e de Jesus não era um acaso. Não era algo que estava fugindo do controle de Deus, mas era tudo para que se cumprisse a promessa do Senhor. Aí depois disso, a Bíblia fala de Jesus entre os doutores, quando ele tinha 12 anos de idade, e é a única coisa que a Bíblia fala sobre a infância de Jesus. O que você ouvir ou ver em algum filme além disso, não é de Deus. Porque tem uns filmes que mostram Jesus até como assassino, como criança. Errado, isso não é de Deus. Tá? Então o que a Bíblia fala é isso. Depois disso é o batismo e começa o ministério de Jesus aos 30 anos. Fiz esse resumão e agora eu quero que você entenda o seguinte. Que tudo o que aconteceu na vida de Jesus, cada ida, né, de José, Maria e Jesus para cada lugar, era para que se cumprisse as promessas que haviam sido ditas sobre Jesus há 700 anos antes, 800 anos antes. O Velho Testamento ele é sombra para o Novo. O Velho Testamento mostra o que vai acontecer no Novo. E a palavra de Deus, ela é para a minha vida, ela é para a sua vida. E lá em Jeremias, coloca para mim, Ana, por favor, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da magre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Salmo 139, 16, se eu não me engano. Salmo 139, 16. Põe desde o 13. 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças, vamos lá, 14, vai passando. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. E o que eu quero falar para você, usando o exemplo de Jesus, e esses 2 versículos, esse salmo é o salmo da minha vida, é o salmo que curou a minha alma. Né? Salmo 139, de 13 a 16. O propósito, ele vem antes do seu nascimento. O propósito de Deus na sua vida não nasce quando você nasce. O propósito de Deus veio antes. Antes do Senhor te formar no ventre da sua mãe, Ele já tinha um propósito para a sua vida. Antes de Jesus ser formado no ventre de Maria, Ele já tinha um propósito na vida dele. Antes. Você, independente de em qual circunstância você foi gerado. Independente se você foi deixado na lata de lixo e alguém te encontrou e te adotou.
Independente se você foi cuidado pelos seus avós e não pelos seus pais. Independente se você foi muito querido ou se você foi rejeitado. Deus te criou para um propósito. E os dias que foram determinados, eles não falam das suas escolhas. Eles falam do propósito de Deus. Deus respeita as nossas escolhas. E o interessante, eu estava conversando com o pastor, a gente, acho que a hora que estava voltando de Ribeirão, nós estávamos em Ribeirão desde quinta-feira, na nossa reunião com o bispo. Acho que voltando de Ribeirão, comecei a falar para ele, falei, eu quero falar sobre isso. Nós vemos em todo momento, José e Maria obedecendo a direção dada por Deus. Com Maria, Jesus falou através de um anjo, Deus falou através de um anjo. Um anjo visitou Maria, né? As crianças cantaram aqui, né? O anjo Gabriel falou com Maria, né? Falou, o anjo mesmo foi e falou. Com José, o Senhor falava em sonhos. Isso nos mostra que para cada um, Deus fala de um jeito. O importante é o canal estar aberto. O importante é o Wi-Fi estar conectado. Deus não fala comigo da mesma forma que fala com o meu marido. Completamente diferente. Completamente diferente. Mas você precisa saber como Deus fala contigo. Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus que mostra para você o que você deve fazer, onde você deve ir, para que se cumpra o propósito e as promessas dele na sua vida? Segunda coisa, você vê o anjo visitando José de madrugada e falando, pega suas coisas e vai embora. José não falava assim, ai, deixa eu dormir mais um pouquinho. Tá de madrugada. Imediatamente. Não tinha aquilo de, ai, eu não concordo com essa direção. Maria, para dar à luz, ela andou 160 quilômetros. Ela obedeceu. O que é tão difícil para você obedecer? E se hoje Jesus pedisse para você andar 160 quilômetros no deserto, para que a promessa dele se cumprisse na sua vida? Pode ser que não seja o deserto de areia, mas talvez você esteja num deserto e lutando, ao invés de parar tudo e falar, Senhor, mostra para mim, o que significa esse deserto? Aonde esse deserto vai me levar? Qual a promessa vai se cumprir? Desculpa, qual a promessa vai se cumprir na minha vida através desse deserto? Ok, Senhor. É de madrugada que o Senhor quer que eu acorde para orar? Ok. Às vezes a gente fica relutando, né, com sono de madrugada, e a gente sabe que Deus está chamando a gente para orar. A gente fala assim, não consegue dormir, mas não levanta para orar. Só comigo já aconteceu isso, gente? Obrigada. A Thaís está falando que já caiu até da cama, era o anjo, né? Pá, vamos, minha filha, Deus quer falar contigo. Há quanto tempo, vou fazer de novo essa pergunta, você não ouve a voz de Deus? Seja sincero. E por que você não ouve? Porque Deus fala, eu iniciei aqui a palavra falando que Jesus está vivo e que Ele fala comigo, Ele fala com você. Ele fala. Só que a palavra de Deus fala assim, eis que estou à porta e bato.
Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e terei comunhão contigo. Não adianta também só ouvir. Você tem que ouvir e obedecer, ouvir e abrir a porta. Talvez você esteja aí tentando até um empreendimento e não está dando certo. Gente, eu não sei de nada aqui, pelo amor de Deus. Deus está mandando falar isso, eu vou falar. Não está dando certo porque você não parou para ouvir a voz de Deus. Para falar, Deus, o que o Senhor pensa a respeito disso? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? E é tão engraçado que quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós começamos a ouvir outra voz. Aí a gente vai para a voz do vizinho, né? Para a voz daquele colega que fala o que a gente quer ouvir. Ouve até a voz do diabo. Tem gente que ouve e fala que Deus falou para sair da igreja. Ué, que Deus que é esse que manda você sair da igreja? A gente ouve isso, gente. Ai, Deus falou para mim que meu tempo acabou, que eu tenho que ir para outra igreja. Né? E além de ouvir a voz, nós somos chamados para cumprir o propósito. Jesus entendeu o propósito e a gente vê isso quando aos 12 anos, né, os pais continuam a caravana e depois percebe que ele não está e voltam 3 dias caminhando de volta e acha entre os doutores e ele falando com os doutores da lei sobre Deus. E os pais dele falam assim, é Jesus, o que você está fazendo aí? Ele falou assim, ué, o que você está estranhando? Você não sabia que eu ia estar fazendo a vontade de Deus, do meu pai? Ele sabia o propósito. Mas sabe o que é mais lindo? Ele volta com José e Maria. E vai de volta para a caravana. Porque ele entendia que aquele ainda não era o tempo. Isso mostra cada ritual que Jesus seguiu. Né, circuncisão, apresentação do templo, aprender carpintaria com o pai, mostra que ele era humano, mas ele nunca se desgarrou, ele nunca esqueceu o propósito dele, porque ele sabia que o propósito vinha antes do nascimento. Você não é obra do acaso. Pastora, minha vida foi muito difícil. Deus vai usar a sua história difícil no seu propósito. Nós somos usados para curar naquilo que nós fomos curados. Passou por um abuso, Deus vai te ajudar a curar pessoas que foram abusadas. Abuso sexual, abuso verbal. Entrei na igreja com meu casamento detonado. E hoje minha família está feliz. Eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Amém. Deus vai te usar para sarar casamentos destruídos. Pastor, eu fui usuário de droga. Eu traficava. Deus vai te usar para você entrar nas bocas e resgatar aquelas vidas do Senhor Jesus. Porque você sabe falar com essas pessoas. Você sabe o que elas precisam. Neste final de semana, a gente conversando entre os pastores, os 12 do bispo, uma dos 12 falou o seguinte, falou que tem uma frase no meio comercial, e aí a gente trouxe para nós, que ela fala assim, que cliente é carente igual a gente. Eu falei, eu vou mudar. Gente é carente igual a gente. Nós somos carentes. E isso nos ajuda a entender a pessoa que está do nosso lado, que também é carente.
Mas você que está aqui, você que está nos assistindo, você, se não aprendeu ainda totalmente, você está aprendendo que Jesus, Ele é capaz de suprir todas as carências. E o nosso propósito é anunciar as boas novas, é anunciar o nascimento de Jesus, assim como aqueles anjos fizeram, com júbilo, com alegria, com exaltação, falando o que Deus tem feito nas nossas vidas, falando aquilo que Deus te curou, aquilo que Deus transformou. Vou querer aqui, e vou encerrar. 5 corajosos vão ficar em pé, cada um de uma vez. Você vai falar uma coisa que Deus fez na sua vida. Vamos lá. 5, só 5. Vamos, as mulheres, bem alto. Libertou do vício. Para quem não sabe, posso, né? A Má era alcoólatra. Acho que antes de vir para Rio Preto, né, Má? Não sei se aqui você era também. Antes, conheceu Jesus e ela veio de uma família, né, de alcoólatras. Foi liberta do vício. Má, Deus quer te usar com pessoas que têm problemas nessa área. Não só nisso. Então abra sua boca. Não tenha medo de falar de Jesus. Deus tem propósito para a sua vida. Amém? 20 anos atrás, né? Olha aí. 20 anos atrás. Está firme e forte. Glória a Deus. E ainda casou com o Reginaldo. Glória a Deus. Mudou o temperamento. Na verdade, ele temperou o seu temperamento. Porque ele sempre foi muito explosivo. Nem quero. É porque eu não tenho noção do quanto. Então Deus, Ele vai te usar, não somente nessa área, mas também nessa área, né? De quando você vê alguém explodindo e você ensinar. Olha, essa explosão é resultado de alguma coisa que não está resolvida dentro de você. E eu tenho aqui o segredo, algo para te apresentar, que é capaz de mudar o seu interior, de sarar as suas feridas e fazer de você uma pessoa mansa. Amém? Que é Jesus. Tirou o peso do passado. Deus, Ele nos restaura. Deus, Ele cura as nossas feridas. Deus já está te usando. Vai te usar muito mais. Fala alto. Alguém que ouviu, fala, repete para mim. A Josi fala baixíssimo, gente. A cura? Perdão, aprendeu a perdoar. Meu Deus. Quantas pessoas escravizadas pela falta de perdão, com sentimento de vingança. A Josi, ela pode sentar com uma pessoa que tem esse problema e falar, olha, o melhor caminho é o perdão. Não te ouço, Josi. Não adianta você querer falar um monte de frase. Ou você vem aqui na frente. Fala, Fê. Tira a mão da boca e fala. Vida financeira. Aí eu vou te expor um pouquinho. Eu sei que não tem problema. Né? Comprou um apartamento, tá tirando carro, tá recebendo super bem. O Fê, quando chegou aqui, ele era novo convertido. E um dia ele marcou um discipulado comigo e falou, pastora, eu quero viver do ministério. Eu não quero trabalhar. Eu não quero estudar. Meu filho, você tá louco? Ser pastor não é carreira, não. Ganha dinheiro com isso não, vovó. Né? E Deus fez isso. Tem crescido absurdamente no ministério dele. E crescido profissionalmente. Porque ele entendeu que para servir a Deus, você não precisa largar o seu ministério. Mas você pode ser um servo de Deus. Um servo de Deus, largar o trabalho. Eu estava vendo que eu tinha falado errado. Para você servir a Deus, você não precisa largar o seu trabalho. Mas você pode ser um servo de Deus dentro do seu trabalho. Porque o lugar onde você está, sua família, o seu colégio, sua faculdade,
A sua casa, ali é o lugar da sua missão. Ali é o lugar de você ser testemunho. Ali é o lugar de você levar Jesus. Amém? Eu acho que foi 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Amém. Fique em pé, por favor. Antes de você nascer, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, seus dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Você nasceu para um propósito. O propósito não nasceu por causa de você, mas você nasceu para cumprir um propósito. Independente da sua história, independente da sua conta bancária, você nasceu para cumprir um propósito. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Jesus, o propósito dele foi mudar o mundo, foi transformar o mundo. E a partir do momento que ele sobe e ele deixa conosco para morar em nós o Espírito Santo, que faz parte da Trindade, o nosso propósito passa a ser o mesmo de Jesus: mudar o mundo. Talvez você não consiga mudar o mundo todo, mas você pode mudar o mundo de uma pessoa através do seu testemunho. Quando você abrir os lábios, a boca e falar de Jesus, daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Não negocie. Não negocie o seu propósito. Não negocie aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se você quiser se ajoelhar e falar sim mais uma vez para o Senhor, ou talvez se ajoelhar e falar: Senhor, faz tanto tempo que eu não ouço a sua voz, eu nem sei que propósito que o Senhor tem para a minha vida. Fala para Ele te falar. Qual o seu propósito de vida? Por que você nasceu? Por que você está aqui? O que Deus quer falar contigo? Seja um canal aberto para que Ele fale com você. Talvez um anjo apareça para você. Talvez ele fale no seu coração. Talvez em sonhos. Mas peça. Fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Mas eu não quero apenas ouvir. Eu quero obedecer. Eu quero ir aonde o Senhor quiser que eu vá. Eu quero obedecer a sua direção. Direção essa que vem através dos meus líderes, dos meus pastores. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus há muito tempo, porque você não tem parado para ouvir a voz da sua liderança, a voz dos seus pastores, que são profetas de Deus na sua vida. Você que é casado, pergunta para o Senhor, fala: Deus, o que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor quer da minha família? Por que o Senhor me deu tal filho? Qual o propósito do Senhor na vida do meu filho? Qual o propósito do Senhor na vida da minha filha? Você, mulher, pergunte para Deus qual o propósito de Deus na vida do seu marido. O seu papel é estar na mesma missão do seu marido. Ore para que ele ouça a voz de Deus, para que ele obedeça a voz de Deus, para que seu marido seja o sacerdote do lar. Maridos, vocês foram chamados para serem os sacerdotes do lar. A responsabilidade de levar Deus para dentro da sua casa é sua. É sua. É sua. Pois o amor
De graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quando uma criança nasce junto, aparece junto um propósito. Pode acender as luzes. Eu quero que você prepare agora o seu ouro, o seu incenso e a sua mirra, a sua oferta, que vai representar aquilo que Deus é na sua vida. Os magos entregaram, mostrando: Jesus representa realeza, divindade e sacrifício. A sua oferta, eu não estou falando aqui de valor, estou falando do seu coração. A sua oferta, ela precisa representar aquilo que Jesus representa para você. O dízimo é uma obediência. As maquininhas estão aqui, ó, do meu lado esquerdo, neste lugar aqui. Você que quiser passar o seu cartão de crédito, o seu cartão de débito. Mas prepare a sua oferta. Dê o seu presente de Natal a Jesus, de celebração. Jesus, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, meu príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, meu rei da glória, meu rei da glória, meu rei da glória, que vive em nós e reina sobre nós. Você que já entregou sua oferta, ore aí no seu lugar. Faça desse momento realmente um momento profético na sua vida. Fale para Deus, fala: Deus, essa é a minha oferta. Ela representa, Pai, aquilo que o Senhor é para mim. Mais uma vez eu quero repetir, não estou falando de valor. Deus está preocupado com o nosso coração, com a forma como nós nos entregamos, com a forma como nós nos colocamos à disposição dEle. A oferta, ela vem para selar aquilo que Deus está fazendo. Este é o papel da oferta. Senhor, os nossos dízimos são obediência à Tua palavra.
nos ensina a entregar os nossos dízimos na casa do Senhor para que haja mantimento. Deus, as nossas ofertas também são obediências, porque a palavra do Senhor também nos ensina a ofertar. Mas elas representam a nossa adoração. O quanto nós somos gratos a Jesus. Quantos nós somos gratos a Ti, ó Deus, que entregou o Seu Filho, o Seu único Filho, para humildemente vir até nós e morrer, morte de cruz, mas ressuscitar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Nós celebramos a Ti. Obrigada, Pai. Que cada oferta, Deus, que cada dízimo suba como incenso de aroma agradável a Ti. Entregamos a Ti o nosso melhor, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Você é uma pessoa que leva Jesus dentro de você. E isso te dá o potencial de transformar